Olá! Seja bem-vindo à Rede de Apoio Mútuo. Vamos dar continuidade à leitura do livro TAIS, Zona Autônoma Temporária de Hacking Bay, capítulo 6. A música como um princípio organizacional. Lembrando a todos que o objetivo principal da nossa rede, é a doação de fundos para artistas de rua. Então, por favor, curta e compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas que possam contribuir com a nossa rede e ajudar artistas em situação de vulnerabilidade social. E agora, vamos à leitura. Por ora, no entanto, voltemos para a história do anarquismo clássico, à luz do conceito da TAIS. Antes do fechamento do mapa, uma boa quantidade de energia anti-autoritária foi gasta em comunas escapistas, tais como a Modern Times, os vários falancérios e assim por diante. De maneira interessante, algumas delas não pretendiam durar para sempre, mas apenas enquanto o projeto provasse ser eficaz. Para padrões socialistas utópicos, esses experimentos foram fracassos e, portanto, sabemos muito pouco sobre eles. Quando a fuga, para além das fronteiras, provou-se impossível, começou a era das comunas revolucionárias urbanas na Europa. As comunas de Paris, Lyon e Marselha não sobreviveram o suficiente para criar qualquer característica de permanência, e nos perguntamos se elas foram de fato criadas para serem permanentes. Do nosso ponto de vista, o principal elemento de fascínio é o espírito das comunas. Durante e depois destes anos, os anarquistas adquiriram a prática do nomadismo revolucionário, perambulando de revolta em revolta, procurando manter viva em si mesmos a intensidade do espírito que eles experimentaram no movimento do Levante. Na verdade, certos anarquistas da estirpe istiniana nietzschiana encontraram nessa atividade um fim em si mesmo, um modo de sempre ocupar uma zona autônoma, a zona intermediária que se abre no meio ou no despertar de uma guerra ou revolução, a zona de Pynchon em arco-íris da gravidade. Eles declararam que se alguma revolução socialista tivesse êxito, eles seriam os primeiros a se voltar contra ela. Não tinham nenhuma intenção de parar antes de alcançar o anarquismo universal. Em 1917, na Rússia, eles saudaram os sovietes livres com alegria. Esta era sua meta. Mas assim que os bolcheviques traíram a revolução, os anarco-individualistas foram os primeiros a voltar para as trincheiras. Lógico, depois de Kronstadt, veja as notas de rodapé. Todos os anarquistas condenaram a União Soviética, uma contradição em termos, e seguiram em busca de novas insurreições. A Ucrânia de Makhno e a Espanha anarquista foram criadas para terem duração, e apesar das exigências de guerras contínuas, ambas foram relativamente bem-sucedidas. Não duraram muito tempo, mas eram bem organizadas e poderiam ter durado se não fosse pela agressão externa que sofreram. Por isso, dentro dos experimentos do período entre guerras, eu me concentrarei na impulsiva República de Fiume, que é menos conhecida e não foi criada para durar. Gabriele D'Annunzio, poeta decadente, artista, músico, esteta, mulherengo, doidivanas, aeronauta, pioneiro, bruxo, negro, gênio e mal educado, emergiu da Primeira Guerra Mundial como herói e como um pequeno exército à sua disposição e comando, os Arditi. Ávido por aventura, ele decidiu capturar a cidade de Fiume na Iugoslávia e entregá-la para a Itália. Depois de uma cerimônia necromântica com sua amante num cemitério de Veneza, ele partiu para a conquista de Fiume e foi bem sucedido sem nenhum problema digno de ser mencionado. Porém, a Itália recusou sua oferta generosa. O primeiro-ministro chamou-o de idiota. Ofendido, D'Annunzio decidiu declarar independência e ver por quanto tempo conseguiria mantê-la. Ele e um de seus amigos anarquistas escreveram a Constituição, que instituía a música como o princípio central do Estado. A Marinha
composta por desertores sindicalistas anarquistas dos estaleiros de Milão, se autonomeou o Scott, em homenagem aos antigos piratas que de tempos passados viviam nas ilhas da região e saqueavam os navios venezianos e otomanos. Os modernos Scott foram bem-sucedidos em alguns de seus golpes malucos. Vários poupundos navios mercantes italianos de repente deram à República um futuro. Dinheiro em seus cofres. Artistas, boêmios, aventureiros, anarquistas. D'Annunzio se correspondia com Malatesta. Fugitivos e refugiados sem pátria. Homossexuais. Dandes militares. O uniforme era preto com caveira e os ossos cruzados dos piratas, depois roubado pela SS. Os excêntricos reformadores de toda espécie, incluindo budistas, teosofistas e seguidores do Vedanta, começaram a aparecer em filme aos bandos. A festa não acabava nunca. Toda manhã, de seu balcão, D'Annunzio lia poesia e manifestos. Toda noite havia um concerto, seguido por fogos de artifício. E isso se resumia a toda a atividade do governo. 18 meses mais tarde, quando o vinho e o dinheiro haviam terminado e a frota italiana finalmente apareceu e arremessou alguns projéteis contra o Palácio Municipal, ninguém tinha energia para resistir. D'Annunzio, como muitos anarquistas italianos, voltou-se mais tarde para o fascismo. Na verdade, o próprio Mussolini, o ex-socialista, seduziu o poeta para este caminho. Quando o poeta percebeu seu erro, já era tarde. Já estava muito doente e muito velho. Mas o Duce mandou matá-lo de qualquer modo. Foi empurrado de um balcão e o transformou num mártir. Quanto a filme, embora não tenha a seriedade de uma Ucrânia ou Barcelona liberadas, provavelmente pôde nos ensinar mais sobre certos aspectos de nossa busca. Ela foi, de certo modo, a última das utopias piratas, ou o único exemplo moderno, e também talvez algo muito próximo da primeira tais moderna. Acredito que se compararmos Fiume com a Paris revolucionária de 1968 e também com as insurreições urbanas da Itália dos anos 70, assim como com as comunas contraculturais americanas e suas influências anarco-new left, nova esquerda, poderíamos notar certas similaridades, tais como a importância da teoria estética dos situacionistas e o que poderia ser chamado de economia pirata, viver bem do excedente da superprodução social e até mesmo a popularidade dos uniformes militares coloridos, o conceito de música como transformação social revolucionária e, finalmente, um certo ar de impermanência que compartilhavam, de estarem prontos para seguir em frente, mudarem de forma, mudarem-se para outras atividades, universidades, topos de montanhas, guetos, fábricas, aparelhos, fazendas abandonadas ou até mesmo para outros planos da realidade. Ninguém mais tentava impor uma ditadura revolucionária, seja em Fiume, Paris ou Millbrook. Ou o mundo mudaria ou não. Enquanto isso, continue na estrada e viva intensamente. O Soviete de Munique, ou a República do Conselho de 1919, apresentava certas características de tais, embora tais é zona autônoma temporária, caso você esteja aí vendo pela primeira vez. Esse aqui já é o 6º capítulo, procure os outros para entender melhor. Embora, como muitas revoluções, as metas do Soviete de Munique declaradas não eram exatamente temporárias. A participação de Gustav Landauer como ministro da Cultura, junto com Silvio Gesell como ministro da Economia e outros militantes contrários ao autoritarismo e socialistas extremamente libertários, como os poetas dramaturgos Erich Mühsam e Ernst Toller e Het Marut, o novelista Bethraven, emprestou ao soviete um sabor distintamente anarquista. Landauer, que passou anos de isolamento trabalhando em sua grande síntese de Nietzsche, Proudhon, Kropotkin, Stirner, Meister Eckhart, os místicos radicais e os românticos filósofos populares, sabia desde o começo que o soviete estava condenado e esperava apenas que durasse o suficiente para ser compreendido. Kurt Eisner, o martirizado fundador do soviete,
acreditava literalmente que os poetas e a poesia deveriam formar a base da revolução. Foram feitos planos para reservar uma grande parte da Bavária para um experimento em comunidade e com economia anarco-socialista. Landauer redigiu propostas para um sistema de escola livre e um teatro do povo. O apoio que o soviete recebia era mais ou menos restrito às classes trabalhadoras, mais pobres, às vizinhanças boêmias de Munique e aos grupos como Van der Vogel, que é o movimento jovem neorromântico, judeus radicais como Buber e os expressionistas, entre outros, marginais. Assim, os historiadores menosprezam o soviete de Munique, denominando-o como República dos Cafés, e subestimam sua significância quando o comparam com a participação marxista e espartaquista nas revoluções da Alemanha do pós-guerra. Estrategicamente vencido pelos comunistas e assassinado por soldados influenciados pela ocultista e fascista sociedade Thule, Landauer merece ser lembrado como um santo. No entanto, até mesmo os anarquistas de hoje em dia tendem a não compreendê-lo e a condená-lo por se vender a um governo socialista. Se o soviete tivesse durado pelo menos um ano, nós agora choraríamos diante da mera menção de sua beleza. Mas antes mesmo que as primeiras flores daquela primavera murchassem, o gesto e o espírito da poesia já estavam esmagados. E assim nós os esquecemos. Imagine o que teria sido respirar o ar de uma cidade na qual o ministro da Cultura tivesse acabado de declarar que as crianças na escola logo estariam memorizando poemas de Walt Whitman. Ah, o que eu daria por uma máquina do tempo! E esse foi o 6º capítulo, pessoal. Continue curtindo, compartilhando e seguindo a rede, que a gente ainda vai para o 7º capítulo ainda esta semana. A ânsia de poder como desaparecimento. E depois o último capítulo. E depois tem ainda uns apêndices. Vamos seguir, que essa leitura é muito interessante. Muito obrigada aí a todos. E até mais.